No reino animal, algumas criaturas se destacam por suas aparências peculiares, enquanto outras são conhecidas por suas condições bizarras. Hoje vamos nos aventurar no fascinante mundo dos animais extraordinários, apresentando uma coleção que parece desafiar todas as probabilidades. Prepare-se para uma jornada cativante, com seres verdadeiramente únicos que só nascem uma vez na vida. Número 1. O filhote de cachorro verde. Um filhote de Golden Retriever da Flórida se tornou uma sensação na internet logo após seu nascimento. E por um bom motivo. Esse adorável cãozinho nasceu com uma tonalidade verde incomum, o que o destacou em sua ninhada. Enquanto o resto dos filhotes tinha a pelagem dourada comum, esse pequeno parecia completamente diferente. Apesar de sua coloração incomum, o filhote era completamente saudável, e ao completar 6 meses, sua pelagem voltou ao dourado típico. Um fenômeno semelhante aconteceu na Coreia do Sul, quando uma dona de cachorro ficou incrédula ao descobrir um filhote verde em sua ninhada. Aos 93 anos, ela disse que nunca havia visto nada parecido em toda a sua vida. Parecia que alguém havia tingido o filhote de verde. Os locais carinhosamente apelidaram o cãozinho de o primeiro cachorro verde da Coreia. Essa rara cor pode ocorrer quando os filhotes ficam manchados por um pigmento verde enquanto ainda estão no útero da mãe. Número 2. O elefante rosa. Quando você acha que já viu de tudo depois dos cães verdes, a natureza nos surpreende novamente com elefantes rosas. Um raro filhote de elefante rosa foi visto vagando pelo Parque Nacional da África do Sul, chamando muita atenção ao contrastar com os adultos de pele mais escura. O guarda florestal que filmou essa cena impressionante explicou que a pele rosa do filhote era resultado de uma condição rara chamada leucismo. Outro elefante rosa foi observado na Reserva Nacional Masai Mara, no Quênia, captando ainda mais a atenção das pessoas com sua aparência incomum. Esses casos deixam as pessoas admiradas com as estranhas maravilhas que a natureza tem a oferecer. Número 3. O maior gato do mundo. Em agosto de 2010, um gato chamado Stuart Gilligan entrou para o livro dos recordes mundiais como o maior gato de todos os tempos, medindo impressionantes 123 centímetros de comprimento. Esse incrível felino deixou todos na Nevada Humane Society completamente chocados. Só de imaginar um gato tão grande já impressiona. Além de se destacar por seu tamanho, Stuart provavelmente não tinha problemas para alcançar comida nas prateleiras mais altas. Suas dimensões notáveis o tornaram famoso entre os entusiastas de gatos ao redor do mundo, fazendo dele uma verdadeira estrela na comunidade felina. Número 4. O kakapo. Você já ouviu falar de um papagaio que não voa? Apresentamos o kakapo, um papagaio notável e incapaz de voar, nativo da Nova Zelândia. Esse pássaro único, com seu corpo robusto e asas curtas, sobe em árvores como um macaco. Sendo o papagaio mais pesado do mundo, o kakapo não é apenas incapaz de voar, mas também é noturno, com olhos voltados para frente que lembram os de uma coruja. Apesar de sua aparência feroz e predatória, esses papagaios são, na verdade, uma espécie em extinção. Felizmente, um novo programa de conservação está em andamento na Nova Zelândia, com o objetivo de aumentar a população de kakapos e garantir sua sobrevivência para as futuras gerações. Número 5. O morum. O que você vê aqui é o morum, um antigo mamífero pré-histórico que vagava pela Terra há muito tempo. Cientistas estimam que ele tinha aproximadamente o tamanho de uma anta, com pernas curtas e robustas, um corpo alongado e uma cauda curta. Os pés do morum eram largos e terminavam em dedos com cascos achatados, o que o tornava bem adaptado ao seu ambiente. Recentemente, uma equipe de especialistas em criaturas animatrônicas completou um projeto incrível da Era do Gelo, criando uma representação realista desse fascinante animal. Embora agora só possamos vê-lo por meio da tecnologia moderna, o morum uma vez percorreu o planeta, deixando sua marca na história da vida na Terra. Número 6. O encantador Yogi. Conheça o Yogi, o cachorro que se tornou uma sensação mundial. Suas expressões incrivelmente humanas conquistaram muitos corações depois que sua dona compartilhou uma foto no Facebook. Vários internautas notaram que o rosto de Yogi se assemelha notavelmente ao de um homem idoso. As características marcantes de Yogi, como seu olhar penetrante, a crista pronunciada acima dos olhos e seus lábios rosados, contribuem para essa aparência peculiar que mistura traços de cachorro e humano. Apesar de sua aparência incomum,
Yogi é extremamente amigável de acordo com sua dona. Número 7. O poderoso ligre. Agora vamos mergulhar no mundo dos grandes felinos e conhecer o ligre, uma criatura extraordinária, híbrida de um leão macho com uma tigresa. Embora ambos os pais pertençam ao mesmo gênero, são de espécies diferentes. Os ligres só nascem quando essas duas espécies rivais de felinos são unidas em cativeiro. O resultado é um felino colossal, tão grande que poderia ter dificuldade em caçar de forma eficaz. Os leões machos passam adiante genes que promovem o crescimento, enquanto as leoas possuem genes que limitam esse crescimento, resultando em filhotes de tamanho padrão. No entanto, as tigresas não possuem esses genes limitadores, permitindo que os ligres cresçam gigantes, muitas vezes superando até mesmo os tigres. Além dos ligres, existe também o jaglion, um cruzamento entre um jaguar macho e uma leoa. Esse híbrido é extremamente raro, com apenas 2 jaglions conhecidos hoje em dia. Isso ocorre devido à separação geográfica entre leões e jaguares na natureza. Os únicos casos de hibridização ocorrem em cativeiro, como no santuário Bear Creek, no Canadá. Com seus pelos marrons e rosetas distintas, os jaglions exibem uma combinação impressionante de características de ambas as espécies parentais. Número 8. Kenny, o tigre único. Vamos falar sobre Kenny, um tigre que conquistou corações devido à sua aparência e condição incomuns. Ele ganhou fama nos anos 2000, quando imagens dele circularam online, mostrando um tigre com síndrome de Down. Com seu rosto achatado e dentes salientes, Kenny era uma visão única. Ele foi o segundo sobrevivente de sua ninhada, e apesar de sua aparência incomum, era muito querido por seus cuidadores e visitantes. Essas mutações são frequentemente vistas em tigres brancos, devido à endogamia, já que eles não são considerados uma espécie separada. A maioria dos tigres brancos pode ser rastreada até um único capturado na Índia. Embora Kenny fosse adorado, sua existência também destacou o impacto negativo da endogamia nos animais em cativeiro. Número 9. Os coelhinhos brilhantes. Vamos conhecer alguns adoráveis coelhinhos que brilham no escuro. Essas criaturinhas encantadoras foram geneticamente modificadas por cientistas, que decidiram dar à natureza um empurrãozinho. Pesquisadores injetaram o gene luminoso de uma água viva nesses coelhos, fazendo com que eles brilhassem. Embora não esteja claro por que exatamente os cientistas acharam que os coelhos precisavam dessa habilidade, o projeto mostra o poder da inovação científica. Felizmente, esses coelhinhos brilhantes são mais encantadores do que assustadores, parecendo muito mais fofos do que versões mutantes aterrorizantes. Número 10. O puma par. Você já imaginou o que acontece quando um puma e um leopardo se encontram? Foi assim que surgiu o puma par, um híbrido criado pela primeira vez no final dos anos 1890 por um comerciante alemão em seu parque de animais, em Hamburgo. Infelizmente, a maioria dos híbridos não sobreviveu até a idade adulta. O puma par apresenta manchas de leopardo sobre uma pelagem semelhante à de um puma, além de uma cauda longa que reflete as características de ambos os pais. No entanto, ele é mais baixo do que qualquer um dos progenitores, o que lhe confere uma aparência distinta. Pesquisadores ficaram fascinados por esse híbrido por anos, considerando que pumas e leopardos não são tão próximos geneticamente. Número 11. A enigmática criatura voadora. No Brasil, um grupo de amigos partiu para uma aventura na floresta, mas mal sabiam que encontrariam algo verdadeiramente surpreendente. Eles tropeçaram em uma criatura voadora peculiar que, à primeira vista, parecia um pássaro. No entanto, ao se aproximarem, perceberam que era algo totalmente diferente. A criatura não tinha um rosto reconhecível e possuía um corpo parecido com o de um pássaro, mas que se assustava com a presença deles. Os amigos observaram atentamente por um tempo, mas incapazes de identificar o que estavam vendo, decidiram seguir em frente. Talvez fosse um pássaro de outra dimensão. Número 12. A estranha estrela do mar. Um homem teve uma experiência arrepiante enquanto estava em seu barco. Ele descobriu uma entidade estranha, parecida com uma estrela, com inúmeros tentáculos se contorcendo no chão de sua embarcação. Antes que você conclua que era um alienígena, como muitos fizeram online, vamos esclarecer. Essa peculiar estrela era, na verdade, uma estrela sexto. Mas não era uma estrela do mar comum. Esse fenômeno do fundo do mar geralmente vive a 1.800 metros de profundidade, o que torna encontros tão próximos como esse extremamente raros. Número 13. O raro panda albino.
Você já imaginou um panda sem suas marcantes manchas pretas? Um vídeo recente da China pode ajudar você a visualizar isso. Ele mostra o primeiro panda albino já registrado no mundo, o que deixou os pesquisadores perplexos. O animal parecia muito diferente sem suas características típicas, e os cientistas expressaram preocupação de que essa aparência única poderia torná-lo mais vulnerável a predadores, prejudicando sua capacidade de se camuflar. Não houve mais avistamentos desse panda, mas os pesquisadores estão ansiosos para localizá-lo novamente e estudá-lo com mais profundidade. Número 14. O híbrido Tiglon. O que você está vendo aqui não é um grande felino qualquer. É um Tiglon, um híbrido resultante do cruzamento entre uma leoa e um tigre macho. Esse cruzamento é incrivelmente raro, pois ocorre contra a ordem natural e os Tiglons são estéreis, o que significa que não podem se reproduzir. Eles herdam as listras do pai e, se for macho, a juba da mãe. Os Tiglons tendem a ser menores que os tigres, pois carregam genes inibidores de crescimento da mãe, pesando em média 180 quilos. Número 15. Os fascinantes zebroides. Quando se trata de animais híbridos, os zebroides são um grupo fascinante. Esse termo se refere a qualquer animal que tenha linhagem de zebra. Por exemplo, um zorse é um cruzamento entre um cavalo e uma zebra, enquanto um zonky é um híbrido entre uma zebra e um burro. E isso é só o começo. Veja este zorse. Suas marcas únicas fazem parecer que a impressora da zebra falhou durante o nascimento. As pessoas ficam fascinadas pelos padrões marcantes desses animais. Aqui está um zonkey mostrando suas listras distintas e longas orelhas, sendo alimentado por um curioso turista. Você tem que admitir que esses híbridos são bastante intrigantes. Número 16. Cachorro ou gato? Se você está confuso sobre se esse animal é um gato ou um cachorro, não está sozinho. A internet está cheia de dúvidas sobre Dewey, um animal que deixa muitos se perguntando qual é sua verdadeira identidade. Com pelos espessos e orelhas pontudas, ele parece um gato. Embora a raça exata desse cachorro permaneça incerta, sua dona mencionou que ele é uma mistura entre uma raça local do Vietnã e um cão de pernas curtas. Independentemente de Dewey ser um gato, cachorro ou até um filhote de urso, ele é, sem dúvida, um pet encantador. Em outro vídeo online, um cão semelhante com pelagem marrom clara chamou a atenção e muitos acreditaram que se tratava de um híbrido. No entanto, um especialista apontou que era um cachorro da raça Hmong, que possui uma aparência de gatinho quando jovem, o que aumenta seu apelo. Número 17. Wendy, a musculosa. Apresentamos Wendy, uma Whippet que está conquistando a internet. Esse cão notável pesa cerca de 30 quilos, o que é o dobro do peso de um Whippet comum. Enquanto alguns especulam que ela está usando esteroides, a verdade é que Wendy possui uma mutação genética rara que resulta em uma massa muscular dobrada. Felizmente, essa condição não afeta sua saúde geral. Wendy vive feliz e saudável com seu dono amoroso, provando que características únicas podem vir com seus próprios benefícios. Número 18. O legado de Lonesome George. Lonesome George foi uma tartaruga gigante considerada a última de sua subespécie da Ilha Pinta. Ele faleceu no Parque Nacional de Galápagos, no Equador, aos 100 anos de idade, o que ainda é relativamente jovem para sua espécie, já que tartarugas como George podem viver até 200 anos. Seu cuidador foi pego de surpresa, pois George parecia estar em boa saúde, tornando sua morte inesperada. A causa de sua morte permaneceu um mistério, levando as autoridades a realizarem uma autópsia. Eventualmente, decidiram embalsamar seu corpo para que pessoas que nunca conheceram George pudessem apreciar essa magnífica criatura. Número 19. O corvo havaiano resiliente. O corvo havaiano foi declarado extinto em 2002. Mas, felizmente, na década de 1990, os pesquisadores iniciaram esforços para salvar a espécie por meio de programas de reprodução. Em 2016, após 15 anos de conservação cuidadosa, 15 corvos foram liberados de volta à natureza, com a esperança de estabelecer uma nova população e evitar a extinção completa. Cada ave foi equipada com um transmissor leve, permitindo que os cientistas monitorassem seus comportamentos e movimentações. Infelizmente, muitos desses corvos caíram vítimas de seus predadores naturais. Para garantir sua sobrevivência, os pesquisadores ajustaram sua estratégia e voltaram a focar na reprodução em cativeiro.
Número 20. As últimas imagens da galinhola. Essas imagens em preto e branco capturam o único registro que temos da galinhola, uma espécie de ave que foi extinta em 1932. Pesando até 1 quilo, essas aves marrons eram adornadas com listras distintas em seus corpos. Os machos apresentavam cristas alaranjadas acima de cada olho e sacos de pele também alaranjados no pescoço, enquanto as fêmeas eram menores e não possuíam essas marcas vibrantes. O último grupo conhecido de galinholas residia em Martha's Vineyard, uma ilha onde um incêndio devastador dizimou sua população. Os poucos sobreviventes acabaram sucumbindo a doenças, levando à extinção completa da espécie. Número 21. Einstein, o pequeno pônei. Conheça Einstein, o menor pônei do mundo, cuja história é tão comovente quanto inspiradora. Este pequeno pônei sofreu uma grave lesão na coluna e os veterinários acreditavam que suas chances de sobrevivência eram mínimas. Eles recomendaram aos seus donos que considerassem a eutanásia, mas sua família manteve a esperança. Einstein passou por uma árdua cirurgia de 6 horas e, após 2 meses em cuidados intensivos, milagrosamente recuperou-se e voltou a caminhar. Hoje ele se diverte correndo pelos campos e brincando com cães. A história de determinação de Einstein continua a inspirar pessoas ao redor do mundo. Número 22. O último canto do pássaro Kauai. Em 1987, o último exemplar conhecido do pássaro Kauai, um macho, foi ouvido cantando em busca de uma companheira. Esse foi o último som registrado dessa espécie antes de sua extinção, ainda naquele mesmo ano. A extinção desse pássaro ocorreu logo após a perda de outras espécies havaianas, incluindo aves de Oahu. Em circunstâncias normais, apenas cerca de 1 em 1 milhão de espécies desaparece naturalmente a cada ano. No entanto, nesse período, falhamos em proteger essas espécies vulneráveis. A alarmante taxa de extinção ressalta a importância crucial dos esforços de conservação para proteger nosso meio ambiente e prevenir novas perdas na vida selvagem. Número 23. O híbrido 10O. Cientistas tentaram aprimorar a produção de carne e leite criando um híbrido entre iaques e gado doméstico, resultando no 10O. Esse notável animal, desenvolvido no Tibete, combina as melhores características de ambas as espécies. Os 10Os podem atingir alturas de 1,80 m e pesar cerca de 136 quilos, com pelagem espessa em várias cores como branco, marrom e preto. Eles têm uma face semelhante à do gado, com grandes chifres e uma corcova pronunciada, típica dos iaques. Essa raça única se destaca tanto na produção de carne quanto de leite, mantendo os custos da pecuária baixos. Embora os machos dizós sejam estéreis, as fêmeas, chamadas de dzimos, podem produzir novos híbridos quando cruzadas com iaques ou gado. Número 24. O peixe-strut. Em uma tentativa de ajudar o esturjão russo, uma espécie em extinção, a se reproduzir usando o peixe-remo americano, cientistas criaram acidentalmente uma nova espécie. Esse novo peixe, apelidado de peixe-strut, ainda não recebeu um nome oficial. O erro aconteceu quando o DNA do peixe-remo foi transferido para o esturjão durante o processo de reprodução. Essa pesquisa fazia parte de uma iniciativa tecnológica voltada para a conservação. Com características de ambas as espécies parentais, o peixe-strut é um exemplo fascinante dos resultados que a ciência experimental pode produzir, demonstrando o potencial de abordagens inovadoras para a preservação da vida aquática. Número 25. Frank e Louie, o gato de 2 faces. Agora vamos conhecer Frank e Louie. Eles não são 2 gatos diferentes, mas sim um único gato notável com 2 faces, nomeado em homenagem ao deus romano Jano, que também tinha 2 faces. Aos 12 anos de idade, Frank e Louie detêm o título de gato mais velho com essa condição, e até conquistaram um recorde mundial no Guinness. Inicialmente, ele estava prestes a ser sacrificado em uma escola veterinária, mas seu visual único chamou a atenção de alguém que decidiu adotá-lo. Você pode estar se perguntando como é o dia a dia desse gato incomum. Frank é responsável por comer, enquanto Louie simplesmente fica por aí. Os 2 olhos externos de Frank são os que enxergam, tornando-os uma dupla cativante para quem conhece essa condição rara. Número 26. Venus, a gata metade-metade. Continuando nossa exploração de gatos únicos, conheça Venus. Sua aparência marcante a diferencia de todos os outros.
Um lado de seu rosto é preto, enquanto o outro é de um vibrante tom laranja. Seu corpo apresenta uma mescla encantadora de pelos pretos e laranjas, complementada por olhos de cores diferentes. Vênus ganhou fama online graças à sua dona, que compartilha regularmente atualizações sobre sua extraordinária gata. Essa charmosa felina se tornou uma celebridade, mostrando ao mundo como as diferenças podem ser maravilhosas. Número 27. As raras tartarugas da Índia. Um vídeo que surgiu em 2018 causou bastante alvoroço online. Ele mostrava uma rara tartaruga branca, descoberta em um aquário particular em Goa, na Índia. A tartaruga parecia se mover normalmente, o que levou muitos a especularem que poderia ser um caso incomum de albinismo, uma condição caracterizada pela falta de pigmentação. Além disso, houve avistamentos de tartarugas amarelas douradas no Nepal e na Índia. Muitas pessoas consideram essas raras criaturas como símbolos de boa sorte, acreditando que a fortuna seguirá essas tartarugas únicas onde quer que elas estejam. Número 28. Conheça Ronnie, a mini vaca. Apresentamos Ronnie, uma vaca miniatura vinda de Bangladesh. Com apenas 50 centímetros de altura e pesando apenas 26 quilos, ela é do tamanho de um pequeno cachorro. Sua estatura diminuta facilita carregá-la no colo. E Ronnie rapidamente conquistou o coração de muitos visitantes que desejam vê-la de perto. Diferente das vacas comuns, ela consome apenas pequenas porções de comida. Seu dono já submeteu seu nome ao Guinness World Records, com o objetivo de ganhar reconhecimento como a vaca mais baixa do mundo. Atualmente, o título pertence a uma vaca de 60 centímetros da Índia, mas, se Ronnie continuar desse tamanho, ela pode em breve conquistar o recorde. Número 29. O desaparecimento do sapo dourado. Os pequenos sapos que você vê agora são conhecidos como sapos dourados, uma espécie de anfíbio de coloração laranja brilhante que já prosperou nas florestas nubladas do norte da Costa Rica. Descobertos em 1964, esses sapos eram uma visão rara, confinados a uma pequena região. Os machos eram notavelmente menores e mais vibrantes que as fêmeas. Infelizmente, em 1989, os sapos dourados desapareceram e, em 2004, foram oficialmente declarados extintos. Embora as razões para seu declínio ainda sejam incertas, os cientistas especulam que uma combinação de seca severa, poluição e doenças pode ter contribuído para seu desaparecimento. Número 30. O misterioso tigre da Tasmânia. O tigre da Tasmânia era uma espécie única que se assemelhava a uma mistura entre um lobo e um tigre. O último exemplar conhecido habitou o zoológico de Hobart, e raras imagens desse fascinante animal, capturadas em 1933, ressurgiram online em setembro de 2012, sendo colorizadas em 2021. Pesquisas sugerem que os dingos que caçavam em bandos provavelmente desempenharam um papel importante na extinção dos tigres da Tasmânia, competindo por recursos. Outro estudo realizado em 2013 apontou fatores como o rápido crescimento populacional humano, avanços tecnológicos e mudanças climáticas abruptas, como contribuições significativas para o desaparecimento da espécie. Os últimos 2 tigres da Tasmânia morreram em cativeiro, marcando o fim dessa notável espécie. Número 31. O bode de 8 patas. Em 2014, um evento incomum aconteceu em uma fazenda na Croácia. Um cabrito nasceu com 8 patas e exibia tanto órgãos reprodutivos masculinos quanto femininos. Embora possa parecer inacreditável, esse cabrito extraordinário é um verdadeiro milagre da natureza. Sua condição única resultou de um desenvolvimento anormal durante a gravidez, onde 2 embriões em desenvolvimento se fundiram dentro do útero da mãe, levando a esse resultado bizarro. O dono da fazenda acolheu as necessidades especiais do cabrito e o apresentou ao mundo, mostrando como a natureza pode nos surpreender das maneiras mais inesperadas. Agora é hora do tópico curioso de hoje. Uma imagem que circulou pela internet recentemente deixou o mundo em choque. A foto mostrava uma criatura estranha e enorme com quase 6 metros de comprimento, parecendo uma gigantesca centopeia coberta de espinhos pretos afiados. De acordo com a descrição, os moradores de uma vila remota teriam se reunido para ver o ser bizarro, sem saber se era um animal real ou algo saído de uma história de ficção científica.
Alguns relatos online sugerem que a criatura teria sido vista deslizando para fora de uma floresta, enquanto outros acreditam que foi trazida por um rio. No entanto, ninguém sabe ao certo se essa história é verdadeira ou se é apenas mais um boato da internet. Até os cientistas mencionados nas postagens estariam perplexos com a criatura, que não se parece com nenhuma espécie conhecida. Será que essa imagem retrata uma nova espécie ou algo criado por manipulação digital? O que você acha? Número 32. O peixe de aparência alienígena. Já se perguntou se algumas das criaturas estranhas que imaginamos realmente existem? Dê uma olhada neste peixe. Esse ser bizarro, com aparência demoníaca, foi capturado por um pescador na Malásia. Inicialmente pensado como uma criatura de outro mundo, mais tarde foi identificado como o peixe alienígena japonês, também conhecido como peixe de estimação do diabo. Muitos observadores notaram sua semelhança com o bebê Demogorgon, da famosa série de ficção científica. Com seus dentes assustadores, esse peixe poderia assustar qualquer um, mas no Japão, ele é considerado uma iguaria culinária. Então, você teria coragem de experimentar essa criatura assustadora? Compartilhe sua opinião nos comentários. Número 33. A jornada única da vaca ciclope. No estado de Bengala Ocidental, na Índia, um bezerro notável nasceu com um único olho enorme. Rapidamente, os moradores começaram a ver essa criatura incomum como um milagre de Deus, já que sua mãe o rejeitou após o nascimento, comportamento comum entre os animais quando os filhotes têm pouca chance de sobreviver. A comunidade local, no entanto, cuidou do bezerro, e alguns até começaram a venerá-lo como uma divindade. Um caso semelhante aconteceu em uma vila remota em Quezon, nas Filipinas, onde outro bezerro ciclope nasceu em maio de 2020. Chamado de um olho pelos moradores, esse bezerro também nasceu com apenas um olho e sem focinho, deixando os habitantes perplexos. A condição de ciclopia responsável por essa deformidade geralmente resulta em uma expectativa de vida muito curta, com a maioria dos animais afetados sobrevivendo por apenas algumas horas. O nascimento incomum levou os moradores a especularem sobre as possíveis causas, e o dono, esperançoso de que o bezerro trouxesse boa sorte, procurou ajuda do conselho local para aumentar suas chances de sobrevivência. Número 34. O misterioso rato híbrido. Se você ainda precisa de prova de que criaturas extraordinárias podem aparecer uma vez na vida, essa história pode convencê-lo. No Texas, um homem estava passeando em uma noite quando sentiu algo incomum no ar. Curioso, ele decidiu investigar. O que ele descobriu foi uma criatura que parecia assustada e tentava se esconder. Mas esse não era um rato comum. Suas garras eram tão estranhas que o animal lembrava um híbrido bizarro de um rato e um pássaro. Como você pode imaginar, as pessoas online ficaram tão intrigadas quanto ele. Muitos acreditam que poderia ser uma nova espécie de rato que ainda não foi documentada pela ciência. Número 35. O sinistro carrapato humanoide. Perto de um lago tranquilo, uma entidade bizarra foi descoberta, e acredite, essa descoberta pode facilmente assombrar seus sonhos. Essa criatura tinha um rosto que apresentava uma semelhança perturbadora com o de um humano, enquanto seu corpo parecia ser uma fusão assustadora entre um carrapato e algo muito mais sinistro. Com 4 pares de pernas, ela se movia de uma maneira que poderia dar calafrios em qualquer um. A pessoa que a encontrou ficou compreensivelmente confusa e rapidamente compartilhou o vídeo online em busca de respostas. A internet logo explodiu em reações. Alguns ficaram genuinamente aterrorizados, enquanto outros especularam que poderia ser apenas uma pegadinha bem elaborada. Então, o que você acha? Seria um verdadeiro carrapato humanoide ou apenas um truque de luz e ângulos? Número 36. O tubarão ciclope. Pescadores no México ficaram boquiabertos quando encontraram uma visão incrivelmente rara no Mar de Cortés. Eles descobriram um filhote de tubarão que tinha apenas um olho, localizado bem no centro da cabeça. Esse fenômeno, conhecido como ciclopia, é uma condição em que o animal desenvolve apenas um olho. Mas este foi o primeiro caso confirmado visto em um tubarão. Infelizmente, o pequeno tubarão não sobreviveu ao nascimento incomum e foi doado a cientistas para pesquisas adicionais. Este caso não apenas destaca os mistérios da natureza, mas também abre novas possibilidades para entender condições raras na vida marinha. Número 37. A extraordinária tartaruga de 2 cabeças.
No Museu de História Natural de Genebra, na Suíça, reside uma criatura notável, uma tartaruga de duas cabeças. Embora os especialistas afirmem que animais com deformidades tão raras geralmente não vivem muito, essa tartaruga desafiou as probabilidades e comemorou seu 25º aniversário em 2022. Embora enfrente alguns desafios à medida que envelhece, a tartaruga continua recebendo cuidados especiais e muita atenção. Outra tartaruga de duas cabeças também chocou recentemente. Esse caso surpreendeu seu dono, que esperava que fossem gêmeos, mas o embrião não se separou corretamente. Apesar das duas cabeças, o resto de seu corpo parece completamente normal, com um padrão fascinante em seu casco. Essa incrível tartaruga serve como um exemplo das maravilhas e surpresas que a natureza pode produzir. Número 38. O enigmático caracol gigante. Quando vídeos de um enorme caracol começaram a circular online, muitos espectadores ficaram incrédulos. Um dos clipes mostrava até uma menina sentada em cima do caracol, enquanto seu corpo gigantesco se movia ritmicamente para frente e para trás. Enquanto alguns internautas acreditavam na autenticidade, os céticos levantaram suspeitas. Mais tarde foi revelado que o caracol era, na verdade, uma criação animatrônica, projetada para atrair visitantes a um parque. No entanto, se você quiser ver um gigante de verdade, observe a transformação de um caracol africano gigante. Ele começa como uma pequena mancha e cresce até cobrir completamente a mão de uma pessoa. É impressionante o tamanho que esses caracóis podem atingir. Número 39. O mítico gato alado. Gatos voadores podem parecer coisa de conto de fadas, mas vídeos recentes sugerem que eles podem realmente existir. Relatos de felinos alados remontam a 1842. Embora pareçam gatos comuns, eles têm apêndices semelhantes a asas que saem de suas costas. Vários vídeos mostrando esses gatos apareceram em várias partes do mundo, deixando os espectadores maravilhados. Alguns acreditam que essas criaturas possam ser seres angelicais, enquanto veterinários propõem que as asas poderiam ser resultado de uma condição conhecida como astênia cutânea. O que você acha? São criaturas míticas ou apenas uma ilusão? Número 40. O extinto rálido de Laysan. Você já ouviu falar do rálido de Laysan? Esse pássaro não voador era nativo da ilha de Laysan, no Havaí, mas foi declarado extinto no início dos anos 1900. A extinção desse pássaro foi resultado da destruição de seu habitat e dos impactos da Segunda Guerra Mundial. Seu nome científico, Porzana palmeri, homenageia Henry Palmer, que coletou espécimes da espécie. Infelizmente, as únicas gravações que temos dessa ave datam de 1923, tornando-as registros preciosos de sua existência. A perda do rálido de Laysan serve como um lembrete da fragilidade dos nossos ecossistemas naturais. Número 41. A misteriosa cobra com membros. Criaturas híbridas são algo totalmente inexplicável. Foi o que todos pensaram após verem vídeos de uma criatura peculiar. Um homem se deparou com um ser estranho em seu quintal, que tinha um rosto e membros em ambas as extremidades de seu corpo alongado. Confuso sobre o que havia encontrado, ele postou o vídeo online na esperança de obter respostas. Em vez disso, recebeu mais filmagens de criaturas bizarras semelhantes. Um vídeo em particular mostrava uma criatura semelhante a uma cobra com 2 pares de membros e uma longa cauda. Sua imobilidade sugeria que estava presa. O mistério aumentou quando outro clipe, vindo de Vientiane, no Laos, exibiu uma cobra semelhante com 4 pernas. Esta era maior do que a anterior. Já que cobras normalmente não têm membros, fico curioso se alguém tem informações sobre essas criaturas. Compartilhe suas ideias nos comentários. Número 42. O frango com rosto de macaco. Enquanto passeava pela floresta, um homem se deparou com o que parecia ser o rosto de um macaco espiando por entre os arbustos. Intrigado, ele se aproximou para investigar. Para seu espanto, não era apenas o rosto de um macaco, mas um rosto de macaco no corpo de uma galinha. Ele ficou completamente sem palavras ao ver essa descoberta tão estranha e inesperada. A descoberta bizarra o fez se perguntar se havia algum laboratório próximo realizando experimentos em animais. Ou talvez essa fosse uma galinha de outro planeta. Qualquer que seja a explicação, o encontro foi verdadeiramente extraordinário. Avistamentos não confirmados têm alimentado o mito de que essa espécie extinta ainda espreita nas profundezas das florestas.
O lobo das ilhas era menor que os lobos continentais, com um pelo espesso e curto, adaptado ao clima tropical. Enquanto a maioria dos cientistas acredita que eles desapareceram, os rumores e lendas mantêm viva a esperança de que talvez ainda exista uma chance de encontrar esses lobos misteriosos. E é isso, amigos. Se tiver gostado do vídeo, deixe seu like e inscreva-se no canal. Cuidem-se, amigos!